as pessoas que intervêm na venda, quer de produtos de swap, quer de este género de dívidas titularizadas, recebem todos eles comissões gigantescas. Comissões absolutamente gigantescas. Naturalmente. Toda esta gente que está envolvida nisto é multimilionária. E bastará ver as propriedades que todos eles têm, bastará consultar as contas que eles têm, nomeadamente em offshores e também no Luxemburgo e na Suíça, aí já não é bem offshore, e toda esta gente está multimilionária. À custa de quê? Do orçamento do Estado português e do dinheiro dos nossos impostos. Como tem feito em toda a Europa. Desde que começou a crise, o governo alemão já recuperou dezenas de milhares de milhões de euros de dinheiro que tinha sido, enfim, roubado ao povo alemão pela via da corrupção ou da fuga ao fisco. A ministra Christine Lagarde, quando era ministra de Sarkozy em França, recuperou milhares de milhões de euros. Ou seja, os portugueses, o governo português e a justiça portuguesa tem que atuar sobre esta gente. Apenas têm que seguir as boas práticas destes países europeus e, para além de punir todos estes criminosos, enfim, muitos deles são de facto criminosos, não tem outro nome, recuperar os ativos que nos foram roubados. Confiscando as fortunas, no caso do BPN, por exemplo, confiscando as fortunas das pessoas que estavam envolvidas no processo BPN até 2008, que eram quem? Os administradores, os acionistas da SLN, então, da Sociedade de Lusa de Negócios. E, portanto, é recuperando e confiscando as suas fortunas, as suas casas, as suas contas bancárias no Luxemburgo, bom, em última análise, confiscando o capital da própria Galilei, que é, digamos, assessora da SLN, cujos acionistas são exatamente os mesmos. O segundo maior acionista hoje da Galilei é justamente o Oliveira Costa, do caso BPN. Ele continua a ganhar milhões à custa do BPN ainda hoje. Desde 2003 que o Citibank, ou Citigroup, aparece ligado a grandes operações do Estado português. Em 2003 foi a tal titularização de dívidas, compra, portanto, de créditos que conseguiram fazer baixar o déficit desse ano para 3%, mas Portugal acabaria por pagar por isso 2,1, em termos americanos, bilhões de euros. 2,1 mil milhões de euros foi a comissão que se pagou. A banca de investimento tem estado sistematicamente ligada obviamente, aos diversos governos portugueses. No Ministério de Manuel Ferreira Leite. Foi aí que se inicia todo este tipo de processos, porque a banca de investimento é exatamente o conjunto de pessoas ou de entidades que conseguem ajudar a camuflar os orçamentos, a desorçamentar todo um conjunto de operações, ou seja, são as melhores entidades para ajudar a enganar o povo nas operações orçamentais. E agora estes três senhores que participaram nesta tentativa de aliciamento, vamos lá ver, do Estado português para a compra destes produtos de swap, o senhor Paulo Grey, o senhor Gonçalo Barata, atualmente diretor das Águas de Portugal, diretor, não sei qual é o título, acho que poderá até ser presidente, e o senhor Paulo Grey da Storm Harbor, a empresa que foi contratada novamente para assessorar o governo português a resolver esta questão das swaps, foi ele próprio o vendedor das swaps em 2005, ou pressuposto vendedor. E depois, repare, como estas pessoas oscilam entre a privada e entre cargos públicos, invariavelmente fazem negócios, seja qual for a função que exerçam, que favorecem os privados. Aliás, os contratos swap, à partida, nem são contratos malvados ou malditos. Não, são feitos diariamente. São feitos em todo o mundo. É preciso fiscalizá-los constantemente. Qual é o problema da maioria dos contratos swap feitos com o governo português, a maioria das parcerias público-privadas feitas com o governo português? É que os riscos nunca são repartidos de forma equitativa. O grande problema de alguns destes contratos swap, que no meu ponto de vista são, aliás, nulos, porque têm cláusulas perfeitamente inadmissíveis, em que o risco fica todo do lado do Estado e o lucro fica todo do lado dos privados. Porquê é que isto acontece? Porque, ou em funções públicas ou em funções privadas, estes cavalheiros estão sempre ao serviço dos interesses privados que lhes pagam. Que tem o grande título de Considerações sobre Contabilidade, Accounting Considerations, é um manual de más práticas de como enganar as contas públicas, como iludir déficits, e até 2005 isto era possível fazer e deu cabo da economia, da finança, da vida de países inteiros, como a Grécia e como Portugal necessariamente. Mas no financiamento de um swap, diz aqui, é o último título, aí
isto não será, e o não é restado como sublinhado, portanto, atenção, não será restado como uma responsabilidade ou como um passivo. Em vez disso, os países que o fizerem recebem imediatamente o dinheiro e reduzem imediatamente o déficit desse ano. Mas pagam depois as outras gerações todas. É verdade. E isso até um determinado momento fazia-se sem até 2005, até 2008, acho. Portanto, a desorçamentação era sistemática, era, passa a expressão, à balda. Mas deixe-me dizer-lhe que, apesar de hoje a lei de enquadramento orçamental obrigar a que todas estas responsabilidades entrem no orçamento ou nos anexos ao orçamento, digamos, as responsabilidades com as parcerias público-privadas, sim, e a lei foi, aliás, reformulada em 2011, e já com este governo, e sob o ponto de vista da legislação, está tudo bem, ou seja, no papel está tudo bem. Todas as responsabilidades com as parcerias público-privadas devem aparecer em anexo ao orçamento, as dívidas das empresas públicas devem aparecer em anexo ao orçamento, mas isto é na teoria. Depois, na prática, nada disto se conhece. Nós, em Portugal, temos um problema gravíssimo de transparência orçamental. Ninguém consegue saber, de facto, quais são as dívidas do Estado português, quais são os fornecedores do Estado português. Portanto, é tudo de uma opacidade e esse, penso que seria um primeiro passo para que os portugueses todos tenham acesso, como têm nos Estados Unidos, no Reino Unido, em Timor, em qualquer país, acesso através de um site qualquer, possam ligar à internet e saber quanto é que deve o meu Estado, qual é a estrutura de receita e de despesa do Estado português. E nós aqui não temos. E operações de camuflagem orçamental fazem sistematicamente. Aliás, ainda há muito pouco tempo assistimos uma. Quando o ministro Vítor Gaspar sai, imediatamente antes de sair, permite que a Segurança Social, o Fundo de Estabilização da Segurança Social, venha a comprar dívida pública. Isso não é mais do que uma operação de camuflagem do déficit. A dívida continua lá. Absolutamente. Não há dinheiro. O que se deve, não há criação de riqueza. Absolutamente. Mas porquê é que fazem isto? Para fazer uma compensação e, em termos europeus, o déficit ser aparentemente menor. Facto, porque tem passado sempre a vida a camuflar contas. Eu acho que isto é inconcebível, porque não só não resolvem os problemas, como fingem que os estão a resolver e a não enganar a população. Eu vou insistir num ponto. Esta incidência na mesma casa bancária, no mesmo Citigroup, o que é que lhe diz? Já aqui referi também à administração do Citigroup, ao Dr. António Borges, que é um parceiro do Governo, conselheiro do Governo, em matérias financeiras muito avultadas, como as privatizações. Novamente o Citigroup. A Storm Harbor, que é a empresa que aconselha o Governo, que a Ministra das Finanças chamou para aconselhar a resolver este problema das swaps. Foi do Citigroup. E o Secretário de Estado o Secretário de Estado demitido agora, que se demitiu agora, também foi do Citigroup.